5 da minha formação sendo desse jeito não serviu para mim. É óbvio que serviu. Eu tive fantásticos professores que deram magníficas aulas expositivas. Porém, hoje, só isso não se sustenta numa escola. Na minha época, isso serviu. Hoje não serve mais porque a galera que está sentada ali é incomodada, eles são ativos, eles têm coceira no corpo inteiro. Se nós nos matricularmos numa pós-graduação para começar sábado que vem, em meia hora de aula de pós-graduação, a gente já está no celular. Já tem o grupo da turma, já estamos falando mal do professor. E essa pós acontece sábado sim, sábado não. E os nossos alunos são mais jovens e têm que ir para aula todo dia. É óbvio que eles vão se incomodar com aula. É óbvio. Só que também, o tal do EAD não é de agora. Ou seja, teve aula presencial na escola, no templo, com alguém falando na frente, mas também, junto com isso, as pessoas podiam aprender sem um professor. O meu pai militar, ele fazia curso de eletrônica de automóveis sem ninguém explicar. Ele ficava ansioso para que o Instituto Universal Brasileiro mandasse o próximo fascículo. E eu sei que meu pai aprendeu. Só que se a cada 2 semanas, fuçando no livrinho, alguém especialista na área viesse lapidar esse conteúdo com ele, teria sido legal se ele tivesse tido um professor. Ele não deixou de aprender, mas ele poderia ter aprendido mais se alguém tivesse lapidado isso. De maneira que hoje eu tenho que pensar que eu posso então entregar o conteúdo para o meu aluno de um jeito bem diferente antes da aula, antes de chegar no ponto que eu quero, e que depois ele na escola possa, junto com os colegas, desenvolver as suas soft skills, as suas competências socioemocionais, as competências para o futuro do mundo do trabalho. E esse de você entregar conteúdo antes, se você fizer bem bacana, pode ser um problem-based learning, pode ser um project-based learning, pode ser um flipped classroom, que é uma sala de aula divertida. É simplesmente extraordinário. Hoje, o grupo que foi pela manhã na escola, nós pudemos ver project-based learning, só aprendizagem baseada em projetos. O professor estava explicando sobre glúten, sobre proteína, porque os alunos foram desafiados a construir um bolo ou cookies, que eles precisam expor isso numa feira gastronômica para as pessoas julgarem. E os professores estão envolvidos em química, em física, em biologia, por meio de um projeto. Isso é incrível. Isso chama-se ensino híbrido. É um ensino onde eu posso fazer esse shake, essa mistura de ser humano com tecnologia. Hoje é impossível você tocar uma escola sem ter esses dois lados, o humano e a tecnologia. Porém, quando a gente chega na escola para desenvolver tudo isso, coisas incríveis acontecem. Porque, por exemplo, dos 23 anos que eu fiquei em sala de aula, tanto no ensino médio quanto na universidade, eu nunca pude escolher quem seriam os meus alunos. Quando eu chegava na sala de aula, primeiro dia de aula, tanto no ensino médio quanto na universidade, eles estavam lá me esperando sem eu ter escolhido. E tinha um de cada tribo. Tinha o cara que gostava de reggae, de rock, de hip hop, de sertanejo, de culto, de missa, de candomblé, de praia, de campo, de piscina. Gente que não gostava de nada, gente que se encantava com tudo. E eu estava diante deles, entregando um conteúdo único, de uma vez só, para pessoas diferentes. Então a gente recebe de brinde pessoas de várias tribos. Eu não tinha oportunidade de perceber, durante um ano letivo, as inteligências múltiplas dos meus alunos. Porque isso aqui tem tudo que é projeto político-pedagógico de escola. Aqui na nossa escola nós contemplamos as inteligências múltiplas. Aquele aluno vai ser protagonista, vai ser autônomo. Mentira! Mentira! Quantas vezes, porque eu quando era diretor de escola, eu adorava promover a Semana da Arte. O último dia, sexta-feira, era o dia das bandas. E nós, professores, tínhamos nossa banda e nós decidíamos a hora que nós íamos tocar. Portanto, éramos a última banda para fechar a semana. Só que quando estava lá na penúltima ou antepenúltima banda, a gente já ia lá para o lugar, para o teatro, onde estava acontecendo, para a gente curtir as bandas anteriores. E eu vi alunos meus de física, que tinham uma média péssima em física. Só que ele fazia um solo de guitarra que eu não tinha condições de fazer. E as notas musicais e o braço da guitarra é pura física. Só que o fato dele ter 3,5 ou 4 no boletim, denuncia que ele não serve para o mundo. Mas ele toca guitarra pra caramba. Eu vi alunos que eram muito ruins em produção de texto, em literatura, mas que na hora dele
representar no teatro, em cima do palco. O cara dava show, só que ele não sabia produzir um texto pro Enem, cara. Só que daí a universidade talvez não o acolha porque ele não serve para o mundo. Porque eu não conseguia premiar inteligências múltiplas. Eu não consegui nunca fazer uma aprendizagem adaptativa com o meu aluno. Porque eu via alunos meus que tinham que resolver uma integral, por exemplo, que ao final cai numa equação de segundo grau, que eu tenho que usar Bhaskara, achar duas raízes. Essa minha aluna, ela resolvia isso facilmente. E ela até encontrava as raízes, desenhava a parábola e mostrava para mim, professor, aqui estão as raízes, os pontos onde a parábola corta o eixo X. E eu até achei legal, professor, e calculei o ponto de máximo. Eu tinha essa aluna em sala de aula. Só que eu tinha essa outra aluna, que ela chegava para simplificar a fração na forma de Bhaskara e não conseguia simplificar a fração. Que tempo tive eu de acelerar essa aluna para ser astronauta? E que tempo tive eu de sentar ao lado dessa aluna e voltar um pouquinho a ensinar ela a simplificar frações, para que ela possa resolver Bhaskara, para que um dia ela também possa ser astronauta. Porque quando sai o boletim da escola, essas notas dizem assim, parabéns, você não precisa vir sábado fazer recuperação. Você precisa. Todo mundo adora ir na escola sábado fazer recuperação. É extraordinário. Raras as escolas que a recuperação recupera. Porque a recuperação é assim, o professor vai lá dar uma ou duas aulas na semana antes, ou a escola avisa, o professor assistente vai estar não sei onde, ou tem escola que não faz nada e a família tem que se virar com o professor particular. Mas a questão é, venha recuperar sua nota no sábado às 8 da manhã. E quando o aluno senta a fazer essa prova, tá tudo parecido com as duas que ele já teve no bimestre, porque o professor só trocou os dados do exercício. O que foi recuperado? Nada. Não foi recuperado nada. Só que esse movimento que eu estou denunciando era um movimento que eu também fazia quando eu era professor e quando eu era diretor de escola. Ou seja, eu não ajudei a acelerar os meus alunos. Eu ajudei a deixá-los mais tristes, a ponto de até às vezes ter medo de fazer pergunta. Porque um professor, às vezes, faiscava com o aluno e não queria responder. De um jeito agradável, de um jeito correto, para que ele recuperasse. Que dados que nós temos coletado, aula após aula, com as diversas ferramentas que existem, para que eu, professor, colete dados hoje para decidir a aula de amanhã. Quando acabava uma semana pedagógica, que os professores me entregavam o pendrive do planejamento do bimestre, eu só esperava eles saírem e já espetava no meu notebook para ver o planejamento. Quando eu comparava com o Excel do ano passado, era exatamente o mesmo, só mudavam as datas. Ou seja, a pessoa trabalhou um ano, não coletou nenhum dado para que ele pudesse enxergar que no ano que vem ele poderia fazer diferente. Que no semestre que vem poderia fazer diferente. Que na aula que vem pode fazer diferente. Raros os professores que coletam dados de hoje para decidir a aula de amanhã. As principais organizações do mundo só tomam decisões com base em dados. Quem não tem dado, não tem a informação, e informação no mundo é poder. Então o professor tem que ter esses dados da turma. O segundo U nos leva a um mundo ilimitado. Ilimitado em termos de capacidade do cérebro humano e capacidade tecnológica que temos hoje. Há 202 anos atrás, esse cara chamado Barão Karl von Drais, um alemão, apresentou o primeiro protótipo de uma bicicleta. Uma coisa sem graça. Ele até provocou a galera dizendo que isso ia causar um vento no rosto e a turma achou ruim porque poderia deformar o rosto. E hoje você não precisa nem ter a sua bicicleta. Com um aplicativo no celular e com uns troquinhos lá que você põe no cartão de crédito, você anda com a bicicleta de alguém. E você não precisa deixá-la no lugar que você pegou. Você tem que deixar numa região. E o dono dessa empresa sabe onde está cada bicicleta. Só que hoje você ainda precisa ir até a bicicleta para escanear um QR Code. Porém, daqui a uns dias, essa bike será trazida onde você estiver por um drone. Isso já está muito próximo de acontecer. E agora eu te pergunto, meu querido professor, em 202 anos, o que aconteceu de extremamente incrível na educação do nosso país? Extremamente incrível. Substituiu a transparência por um projetor multimídia, por um smartboard, onde o professor usa um canetão para escrever, para passar o livro digital, por digitalizar o material didático e colocar no livro sem que ele converse com o aluno.
sem que ele tenha algo extraordinário acontecendo na tela daquele equipamento e um professor massa interferindo para que aquilo seja significativo para ele? Eu tenho só 47 anos dos 202. Nos meus 47 anos, eu não vi muita coisa incrível acontecendo na educação. Eu fui ter uma primeira aula em teamwork no 4º ano de engenharia civil. Porque antes era tudo enfileirado, ouvindo alguém que era o detentor do conhecimento.